you to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you know, gonna burn you down the day, babe. It's nightfall, and you're not here to get me through it all. And you got up, and then you pull up. I was getting used to be so in love. So baby, it's nightfall. E aí, galera, de boa na lagoa. Tava meio sumido, né? Mas agora eu voltei e, como vocês podem ver, o vídeo vai ser sobre. Eu vou estar comparando, na verdade, o Gnabry e o Sabitzer. O Gnabry do jogador do mês, certo? E o Sabitzer do rivais da Bundesliga. Vamos lá, são esses dois e vamos lá, o vídeo vai ser dividido em dois. Não em dois vídeos, mas em duas partes. A primeira parte eu vou estar comentando os status, certo? E a segunda parte vai ser, eu fiz uma gameplay, eu joguei duas partidas com cada um e vou, na verdade já joguei bem mais partidas com ambos, mas eu gravei duas e vou comentar mais ou menos para vocês do que eu acho sobre eles dois em game e no final eu vou falar qual que eu achei o melhor. Então vamos lá. Então vamos lá, comparar os dois, né? O Sabitzer, na questão dos status, ele é melhor em relação a chute. A finalização dele é bem melhor do que a finalização do Gnabry, como vocês podem ver, mas em compensação o Gnabry é muito mais rápido que o Sabitzer. Então se você procura um jogador mais rápido, o Gnabry compensa. Mas também o Sabitzer, ele é melhor em passe e a reação dele também é bem melhor, sabe? Porém, ele não é não tem um equilíbrio tão bom e a curva dele também peca um pouco, sabe? A falta do Gnabry não é nada boa em comparação com a do Sabitzer, certo? E o Gnabry, apesar de ter um chute, uma finalização pior, ele tem mais força de chute e tem maior curva, certo? Então, acredito que, tipo assim, ambos sejam bem equiparados nesse sentido. O Gnabry realmente ele chama mais atenção por ser bem mais veloz. Salvo engano, ambos têm a classificação de perna ruim 5, certo? Então, basicamente, os torna ambidestros. E eles são bem parecidos mesmo, mas o Sabitzer tá saindo mais barato, certo? Então, nesse sentido, eu acho que o Sabitzer leva uma certa vantagem por ele ser até mais barato que o Gnabry, porque eles não tem um que seja muito melhor. Como eu disse, o Gnabry é bem melhor em velocidade, ele é bem mais veloz, mas em compensação o Sabitzer compensa em força de chute. Então os dois são bem equiparados. Agora eu vou fazer a parte da gameplay, mostrar mais ou menos para vocês como que eles são e vou dar minha opinião deles em game, porque em game é muito mais importante do que somente os status deles, certo? Então vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Sabitzer. Eu vou logo falando os pontos positivos de que eu enxerguei nele em game, certo? Apesar dele não ser tão veloz, a velocidade dele também não é ruim, certo? Em game, isso mostra que ele acaba sendo bem mais veloz do que a maioria dos jogadores. Então, de certa forma, essa velocidade dele, que em tese, em status, é baixa em comparação ao Gnabry, eu achei que ela não atrapalhou tanto na partida, certo? Então isso foi até um ponto relativamente positivo. A melhor parte dele realmente é a finalização dele, certo? A finalização em si dele é muito boa, e a curva dele, apesar de não ser tão alta, eu achei que foi boa também em game, certo? Também outro lado muito bom dele é que ele consegue chutar com as duas pernas, então isso dá uma boa vantagem
nele. É, e, como eu havia dito, eu acho que a melhor parte dele realmente é a finalização. A finalização dele compensa totalmente as outras coisas ruins que ele tem, certo? Que eu já vou citar. E vamos lá. O lado ruim dele é, eu não achei no jogador, ele de vez em quando, sim, antes de falar, o drible dele é muito bom também. Ele é muito ágil para fazer o drible, certo? Então eu reparo que isso também chama a atenção nele, porque apesar do drible dele não ser tão alto, ele dribla muito bem, efetua os dribles muito bem. Achei que ele tinha uma agilidade que mais à frente eu vou comentar sobre o Gnabry e que faltou no Gnabry, certo? E agora eu vou comentar os lados ruins dele. Cara, tipo, eu achei ele bem desengonçado, certo? Às vezes o cara chegava perto dele, ele já se bananava, ou ele ficava muito rápido e acabava perdendo a bola, sabe? Ele peca muito na questão do cruzamento. O cruzamento dele é péssimo. Então isso muitas vezes vai fazer uma diferença, principalmente se você estiver jogando num um contra um. E isso acaba atrapalhando bastante, bastante mesmo, essa questão dele não ter um bom cruzamento. E também, outro negócio que, apesar dele ter uma velocidade muito boa, um negócio que faltou nele, que eu senti, foi a questão da força de chute. Muitas vezes eu clicava na força quase máxima e o chute dele saía muito fraco. Não muito fraco, sabe? Mas em situações em que eu precisava que o chute dele fosse mais forte, ele não tinha tanta força. Então, isso acabou atrapalhando muito mesmo. Mas vamos lá. Agora eu vou falar sobre o Gnabry, certo? Vamos lá. O Gnabry, eu, ele é realmente muito veloz, certo? Muito veloz mesmo. Vou seguir a mesma linha do que eu falei pro Sabitzer. Primeiro a parte boa e depois a parte ruim. O Gnabry eu achei ele muito rápido, certo? Ele tem um ótimo cruzamento. Essas duas coisas vão ser muito importantes em quesito de quando você estiver jogando um X1, certo? No duelo de ataques, a velocidade até conta. Quer dizer, no duelo de ataque também é bom, mas no X1 ele vai ser um ótimo jogador, porque ele é muito veloz e muito. Ele tem um ótimo cruzamento, certo? E o passe dele realmente é bom. Eu não diria tão bom quanto o do Sabitzer, mas é bom. Ele não peca nessa questão do passe. E eu acho que o melhor fator dele é a força de chute. Ele tem uma ótima força de chute. E isso chama atenção, porque, como eu disse, apesar dele pecar um pouco na finalização, ele tem uma ótima força de chute. Então, certas vezes, ele tinha uma força de chute boa que fazia ele fazer o gol e que com o Sabitzer não. Em situações que ele estava mais desengonçado, vamos dizer assim. Certo? E agora vamos falar o lado ruim. Então, eu acho que a pior coisa que eu reparei nele, de verdade, de verdade, de verdade mesmo, foi o drible. Eu achei ele muito lerdo para driblar. E, de verdade, sem exagero algum, quiçá foi o pior drible, o pior jogador, assim, em relação a drible que eu já tive. Jogador de ataque, que eu digo, jogador que vai realmente mais ao ataque, de meia, meia direita ou esquerda, ponta, ou até mesmo atacante. É o pior. Eu vejo ele muito lerdo para fazer um drible, muito lerdo. Tipo, de verdade. Ele é extremamente lerdo para driblar. Eu não gostei. Ele também é totalmente desengonçado, apesar da velocidade dele. Muitas vezes ele se embanana com com a bola e às vezes eu tô cara a cara e ele dá um toque a mais, mesmo eu tendo mandado chutar, sabe? Coisa que o Sabitzer não faz. E também o chute dele, cara, tipo, eu não gostei. Mesmo ele tendo uma
uma curva melhor que a do Sabitzer, eu achei que, cara, a finalização dele é muito pior. Muito pior. Apesar dele ter mais curva e mais força de chute, eu achei a finalização dele muito pior. Eu não consegui fazer tanto gol com ele, sabe? Eu não consegui fazer uma jogada tão simples que eu conseguia fazer com qualquer outro jogador, que era dar o drible, dar o rolinho pra dentro da área e chutar cruzado. E, tipo, com ele não rolou. De verdade mesmo. Não rolou. De nenhum jeito. Então, galera, como eu disse, eu achei o Gnabry em status, olhando somente os status. O Gnabry, apesar de serem bem parecidos, eu acho que o Gnabry ganha em status, certo? Porém, contudo, é, eu achei o Sabitzer bem melhor em game, certo? Tipo, apesar dele ser mais lerdo, eu achei ele com uma mobilidade muito maior, certo? Do que o próprio Gnabry. E o chute dele é muito melhor. Porém, o Gnabry também, ele ganha realmente muito na força de chute dele. Às vezes parece que o Sabitzer chuta uma bola muito fraca e isso dá uma chance do goleiro pegar. E o cruzamento também do Gnabry é muito bom, bem melhor do que o do Sabitzer. Mas como eu disse que ia avaliar também o custo-benefício, vocês podem ver, eles são bem equiparados em status, mas eu achei que o Sabitzer leva uma certa vantagem muito maior. Vamos supor assim, o Gnabry leva vantagem em status fora do game, mas a vantagem dele não é tão grande quanto a vantagem que o Sabitzer leva, ao meu ver, em game. Então, de modo geral, eu acho o Sabitzer melhor e ainda levando em consideração que ele é mais barato, tá vendo? Porque o Sabitzer sai por 1.700.000 e pouco e o Gnabry, vamos ver quanto o Gnabry sai. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? O Gnabry não sai por menos que isso. O Gnabry acho que nem por menos de 2.500.000 ele deve estar saindo. Tá vendo? Então, tipo assim, as cartas são bem parecidas, mas pelo fator custo-benefício, eu achei que o Sabitzer vale muito mais a pena e ele é bem melhor em game do que o Gnabry. Mas, enfim, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, assistam lá os outros vídeos do canal, o vídeo de trade que eu postei semana passada, ou os outros vídeos mais antigos mesmo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para quem não é inscrito e entra lá no grupo do WhatsApp que a gente tá quase chegando a 170 pessoas e valeu, falou, é nóis.